Glória a Deus. Você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para juntos podermos adorar e exaltar o nome do Senhor. Irmão, que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco nessa noite. Que o seu coração tenha a sensibilidade de poder extrair tudo aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. A irmã que teve aqui, ela falou algo interessante. Nós tivemos às vezes um dia muito agitado, um dia corrido, chegamos em casa cansado. E ainda assim nós nos dispusemos a estar vindo na casa do Senhor. E eu tenho por certo que o Senhor, Ele quer honrar esse nosso compromisso. E como Ele honra, irmão Renato? Trazendo direto do trono da graça uma palavra para as nossas vidas. Uma palavra, seja aquele que está precisando de ânimo, seja aquele que está precisando de um renovo, seja aquele que está precisando renovar as esperanças, seja qual for a palavra, Ele tem uma palavra para a tua vida, para a tua história, Ele tem uma palavra para você. Aleluia, Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir a Bíblia aqui no tema dessa campanha, João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 12, e o verso é o verso de número 26. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Jesus aqui, Ele está próximo da cruz. Vemos que essa passagem, ela está escrita logo ali no capítulo onde Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém. E próximo da cruz, Jesus ele fala para nós um princípio para aquele que quer ser honrado. E esse princípio é justamente o quê? É servir. Se nós quisermos sermos honrados, nós temos que servir. Mas aí que está a dificuldade, porque a maioria de nós, ou do ser humano, ele só quer ser servido, mas ele não quer servir. E aí Jesus está ensinando, antes de ir para a cruz, ele está ensinando: olha, aquele que quer ser honrado, ele tem que servir. E Jesus ainda, ele vai ensinar ainda mais com isso, porque Paulo vai dizer em Filipenses que Jesus, ele despediu de toda a sua glória. E Jesus então, ele veio em forma de servo. E porque ele foi um servo, ou seja, porque ele serviu, Deus o honrou com um nome que está acima de todo nome. Ou seja, aquele que quer ser honrado, ele tem que aprender a servir. E será que nós estamos servindo? Será que nós estamos tendo esse tempo? Será que nós estamos tendo essa dedicação em servir? Aí entra uma outra passagem que eu quero ler com os irmãos para completar isso que nós lemos agora, essa passagem que é ali em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Glória a Deus.
verso 4. Filipenses 2 e 4. Aí nós já vamos entrar aqui na palavra. Os irmãos encontraram, amém? Vai dizer assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, Jesus. Paulo aqui ele está dizendo que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia. Qual é o sentimento que Cristo Jesus teve? Ele não supervalorizou a aparência. Jesus poderia supervalorizar a aparência dele, não. Eu estou no trono, eu sou um rei, eu tenho a minha glória, mas a Bíblia vai dizer que ele não supervalorizou isso, ou seja, ele despiu-se de toda a sua glória para vir para a terra e ser servo e servir. Ele poderia muito bem estar em seu trono tranquilo, sossegado, mas não. Jesus falou assim: não, eu não quero agora essa glória, eu vou descer e eu vou me despir de toda essa glória e eu vou somente para servir, aleluia. Jesus na terra foi servo, Jesus na terra ele veio para servir, ele estava a todo momento servindo, ele estava a todo momento a serviço do reino, ele estava a todo momento trabalhando para o reino. Jesus poderia estar no teu trono com toda a sua glória, mas ele decidiu servir, aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, perguntar: nós estamos decididos a servir? Nós estamos decididos a trabalhar? Nós estamos, aleluia, decididos a estar, aleluia, tendo esse mesmo sentimento que Jesus teve, aleluia? Qual é o sentimento que nós temos hoje? É um sentimento de servir? É um sentimento de deixar para o outro fazer? É um sentimento de fazer a minha parte? É um sentimento de deixar para o pastor, para o obreiro? Não, o nosso sentimento é, aleluia, servir. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: você está servindo? Aleluia, glória a Deus. Você está servindo? Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, irmão. A Bíblia vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele não perdeu, aleluia, sua divindade. Jesus não perdeu o seu poder. Jesus, ele abriu mão naquele momento da sua glória. Jesus, quando veio, ele era servo, mas ele ainda continuou, aleluia, tendo, aleluia, o mesmo poder que ele tinha, porque ali ainda ele era Deus. E Jesus estava ali operando milagres. E para mostrar que ele ainda, aleluia, tinha todo o poder, Jesus, aleluia, ele vai em uma passagem bíblica que eu gosto muito, mostrar vários milagres. E ele vai mostrar que ele tem muitos poderes, poder sobre a natureza.
onde Jesus ali, seus servos estão, seus discípulos estão com ele naquele barco, e ele vai atravessar até a outra margem. Jesus acalma o vento, e Jesus manda parar, aleluia, toda aquela tempestade. Jesus mostra poder sobre a natureza. Jesus também mostra poder sobre os demônios, quando ele atravessa do outro lado, e ele vai expulsar os demônios que estavam sobre aquele homem gadareno. Jesus, aleluia, vai também mostrar poder sobre a enfermidade, quando Jesus chega e cura aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus na sequência vai mostrar, aleluia, seu poder sobre a morte, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, aleluia. Jesus ainda assim, se despindo de toda a sua glória, ainda tinha todo o poder, aleluia. E eu quero dizer para você, Jesus é poder na tua vida também. Jesus é poder sobre esse problema, Jesus é poder sobre essa causa, Jesus é poder sobre essa situação, Jesus é poder em cima do impossível, aleluia, aleluia, glória a Deus. E Jesus vai então, aleluia, fazer algo aqui que eu acho tremendo, porque quando Jesus, ele acalma a tempestade com todo o seu poder, os discípulos vão olhar um para o outro e vão dizer assim: nossa, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui tem algo tremendo, porque eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra em João capítulo 3 e verso de número 8. Glória a Deus. Oh, aleluia. João 3:8. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? A Bíblia vai dizer assim: o vento sopra onde? O vento sopra onde? Ou seja, João capítulo 1, verso 1, ele vai dizer assim, isso, se o irmão puder colocar lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E algumas traduções vão falar sobre verbo. Ou seja, Jesus estava com Deus no princípio. Ou seja, tudo que foi criado, tudo que foi feito, foi estabelecido por eles. E aqui em João capítulo 3, verso 8, ele está dizendo assim: o vento sopra onde quer, ou seja, ele vai para qualquer lugar. Você não vê, mas o vento vem. Mas Jesus, aleluia, aqui, o que é que ele vai fazer? Quando o vento vem, quando vem a tempestade, Jesus vai dizer assim: olha, vento, pode parar, vento aquieta-te, vento acalma-te, vento pode parar, aleluia. Mas lá ele não tinha dito assim: olha, que o vento sopra onde quer, mas quando o vento vem numa direção, aleluia, que não é para vir, Jesus, aleluia, tem autonomia para quebrar até mesmo o que ele estabeleceu lá no princípio, e dizer: vento aquieta-te, vento para, vento você não vai nessa direção, aleluia, porque aqui tem alguém que eu estou cuidando, e ele está acalmando esse vento, aleluia. Oh, glória a Deus. O vento sopra onde quer, mas quando ele vem no barco dos discípulos, Jesus fala: para. De repente tem vento, tempestade vindo na direção, mas Jesus tem autoridade para dizer: para. Jesus tem autoridade para dizer: aquieta, vento, calma, mar. Talvez você está vindo assim, ó, que você nem sabe, aleluia, de onde está vindo, mas ele está vindo. Mas Jesus, aleluia, ele está dizendo assim, ó: eu estou acalmando esse vento, aleluia. Ele pode soprar aonde quer, mas nesse problema não, nessa casa não, aleluia, nessa serva, nesse servo não. Eu estou dando ordem, aleluia, para ele parar. Oh, aleluia, glória a Deus. E os discípulos vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas que sentimento é esse que Paulo vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus?
Porque Jesus ele veio para servir. E Jesus, conforme vai transcorrendo aqui essa passagem, essa leitura na qual nós estamos lendo, Jesus ele vai ter o sentimento lá na frente do quê? De dever cumprido. Porque Jesus veio para essa terra como? Como alguém que tinha uma missão, como alguém que tinha uma tarefa, como alguém que tinha algo a fazer, aleluia. E no final de tudo, Jesus teve o sentimento que? De missão cumprida, aleluia. E nós que estamos aqui, nós estamos cumprindo a nossa missão. Hoje cada um tem o seu propósito, hoje cada um tem a sua missão, aleluia. E será que nós estamos, aleluia, fazendo aquilo que é determinado para mim, para você e para nós? Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos, aleluia, vivendo isso que Deus colocou na minha mão, na sua, na nossa, aleluia? Então Jesus ele tinha o sentimento que? De que eu cumpri o meu propósito. E você tem cumprido o seu propósito? Você tem cumprido a sua tarefa? Você tem feito aquilo que ele colocou nas suas mãos? Para quando, aleluia, Jesus se chamar, você tem esse sentimento de: olha, eu cumpri o meu propósito. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos servindo para depois nós sermos honrados? Ou nós estamos querendo somente que nos sirvam? Jesus, a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Esse é um grande princípio. Servir. E como nós servimos a Deus? A Bíblia vai dizer que no versículo que nós lemos, que é o tema, que nós devemos o quê? Andar com Jesus, estar com Ele, ser servo dEle, e Deus então nos honrará, aleluia. E como nós servimos Ele, aleluia, caminhando, e como nós servimos Ele, aleluia, obedecendo, e como nós, aleluia, começamos a servir Ele mais, aleluia, tendo mais intimidade, e como nós temos mais intimidade, andando com Ele, estando do lado dEle, aleluia. Se nós não estamos tendo muita intimidade, nós temos que procurar estar mais próximo dEle, para gerarmos essa intimidade com Ele. Eu costumo dizer que nós temos intimidade com pessoas que nós estamos no dia a dia. Logo, se uma pessoa ela não tem intimidade com Cristo, nós podemos concluir que ela não anda com Cristo no dia a dia. E quanto mais você está do lado da pessoa, isso vai gerando mais intimidade. E quanto mais você anda com ela, isso vai gerando mais intimidade. Ou seja, se nós quisermos ter intimidade com Ele, nós temos que andar mais com Jesus. Se nós quisermos ter um nível de intimidade ainda maior, nós temos que andar mais com Jesus. E qual tem sido o nosso nível de intimidade? Nesse servir a Ele, nesse estar do lado dEle, nesse caminhar com Ele, qual tem sido o nosso nível de intimidade? Será que nós estamos tendo o suficiente? Jesus, ele diz, aleluia, nessas palavras que Paulo está falando aqui, que, aleluia, ele se despiu de toda a sua glória. E nós temos que trabalhar para o reino, nós temos que trabalhar para Ele, nós temos que estar, aleluia, vivendo isso no nosso dia a dia. Quem vai chegar, aleluia, mais próximo disso, que vai poder dizer, é Paulo. Será que algum dia, quando nós vamos poder bater no peito, eu vou poder dizer, falar assim: olha, eu cumpri, eu fiz tudo que eu deveria ter feito, que estava ao meu alcance, eu fiz. Será que um de nós hoje pode dizer isso? Paulo é o único que chegou mais próximo disso. Porque Paulo ele vai dizer, até o pessoal acostumado a ler isso, né? Muitas das vezes em velório. Aquele versículo diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Paulo ele vai dizer isso quando ele está num momento de prisão. E aí as pessoas vão vir, aleluia, falar com Paulo, e Paulo, mas isso, mas aquilo, Paulo vai falar assim, não, eu sei que eu estou no corredor da morte, eu sei que eu vou morrer, eu sei que daqui a alguns dias eu vou estar morto, mas aleluia, eu combati o bom combate, aleluia, eu acabei a carreira, eu guardei a minha fé, ou seja, o que Paulo está querendo dizer, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, aleluia, aquilo que foi colocado em minhas mãos eu fiz, eu completei, aquilo que foi dado para mim, aleluia, foi feito, então agora eu só estou aguardando algo melhor para a minha história, aleluia, glória a Deus, aleluia, e quando nós falamos sobre, aleluia, ter o mesmo sentimento, é o sentimento que houve em Cristo, e é o sentimento que Paulo também teve, ou seja, de dever cumprido, de dever cumprido. E essa palavra vem porque, será que nós não estamos precisando, irmãos? Agora é cada um pensando, dá um pouco mais de nós? Será que nós não estamos precisando fazer algo mais? Será que nós não estamos precisando dedicar um pouco mais? Será que nós estamos precisando servir um pouco mais? Será que nós estamos precisando, aleluia, de repente ter um pouco mais, aleluia, de amor com as coisas que estão em nossas mãos? Servir. Temos que servir. E quando nós começamos a servir, e nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O mesmo sentimento. Porque eu acho interessante isso, porque quando Paulo vai, e ele diz que ele combateu o bom combate. Você pode perceber que muitas das vezes, nós temos tudo para fazer, Pedro, mas não fazemos. E aí depois as pessoas, quando estão muitas das vezes doentes, quando estão às vezes no leito, ou de repente está com algo grave, aí a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto fazer aquilo que eu não fiz, eu queria tanto fazer aquilo que eu deixei de fazer, aleluia, mas nessa noite Deus marcou para falar conosco, ei, é tempo de acordarmos, é tempo de servirmos, é tempo, aleluia, de fazermos aquilo que está em nossas mãos, é tempo, aleluia, de sermos servo na vida das pessoas. Paulo, quando chegou para ele a notícia que ele ia morrer, Paulo não saiu correndo, eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou começar a fazer, eu vou começar a ir na praça, eu vou começar, não. Paulo falou assim, eu combati o bom combate, eu estou tranquilo, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu fui servo, eu servi. Jesus deu vários exemplos de servo, um deles é quando ele lava os pés dos discípulos que estão ali na última ceia, antes dele ir para a cruz. A tradição judaica vai dizer que quem estava mais próximo da porta e quem estava ali na ponta da mesa deveria ser o primeiro que começasse a fazer o trabalho. Só que ficaram ali olhando um para o outro, ou seja, ninguém queria ser servo. Ficou tudo ali, um com cara de paisagem olhando para o outro, aí Jesus pegou, levantou, foi lá e começou a lavar os pés dos discípulos, aleluia, sabe por quê? Porque quem é servo tem atitude, quem é servo vai e faz, quem é servo vai, aleluia, e faz aquilo que está colocado em suas mãos, não precisa ninguém ficar falando, quem é servo sabe que tem que fazer. Então, Jesus vai e começa a lavar, e aí Pedro, não, Jesus, mas o Senhor vai lavar, não, eu vou lavar, não, se o Senhor não pode, eu não sou digno, não, eu vou lavar. Jesus como servo, ele lava ali os pés. Quando ninguém começou a fazer, Jesus foi e fez. E aí eu aprendo algo, se ninguém está fazendo, faça você. Se ninguém está fazendo, tome iniciativa. Se ninguém está querendo ir, vai você. Se ninguém está querendo louvar, louva você. Se ninguém está querendo evangelizar, evangeliza você.
Porque se nós ficarmos esperando uns pelos outros, é aquele ditado: cachorro com mais de um dono morre de fome. Mas Ele nos chamou para servir. Ele nos chamou para sermos servos. Aleluia, glória a Deus. Ele nos chamou, aleluia, aqui. Nós estamos assim como Ele. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. É o que nós vamos servir. Aleluia, é um princípio de honra. Deus honrará a cada um quando nós servirmos aos outros. Sabe por quê? Porque até mesmo quando nós somos para a eternidade, nós vamos continuar servindo. Tem muito irmão que acha que quando Jesus voltar, então nós vamos subir, vamos chegar no céu, vai ser só glória. Eu vou ficar deitado numa rede, tomando uma água de coco, balançando, e vai ser só alegria. Tem irmão que está orando: Jesus, volta logo, que eu quero ficar lá, deitado lá, no Rio Azul, nas ruas de cristais lá, só o dia inteiro, comendo, bebendo, dormindo. Mas Apocalipse capítulo 22, verso 3 vai dizer assim: que os seus servos o servirão. E esse servirão, no original, ele é um servir, que ele é um servir que não acaba, é ininterrupto. Ou seja, não é algo pontual, como vem ali um garçom e te serve no restaurante. Esse servir é servir continuamente. Mas como é que nós vamos servir Ele lá, pregador? Você não vai servir Ele lá evangelizando ninguém, porque lá estarão salvos. Você não vai servir Ele lá tendo que falar da palavra de Deus, porque está lá as pessoas que ouviram a palavra de Deus levaram a sério. Você vai estar lá para servir Ele como? O adorando, aleluia. E como você vai chegar lá e não vai adorar Ele? Se você vai olhar, aleluia, e vai ver alguém no trono, aleluia, e ali ao redor, seres são todo o tempo ininterruptamente cantando, louvando e adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então quando nós chegarmos lá, a nossa vida vai ser de servir a Ele, e servir o adorando e o adorando, glória a Deus, aleluia. Então não vai ficar lá numa redinha o tempo todo lá não, descansando não. O nosso serviço lá no céu vai ser adorar Ele, na beleza da sua glória, na beleza da sua santidade, na beleza, aleluia, de todo o seu poder. Está ao redor do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você achou que ia para lá e ia ficar assim, desculpa desapontar você, viu? Mas vai ser bom demais nós estarmos lá só falando santo. Aleluia, vai ser bom demais nós estarmos lá falando: Santo é o Senhor. Oh, aleluia, vai ser bom demais nós estarmos lá, podendo adorar esse Deus maravilhoso. Servir. Só que para servir lá, tem que servir aqui. Irmão Renato, não tem problema eu estando lá. Eu quero servir a Ele mesmo. Cantar santo, 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 mas primeiro você tem que cumprir aqui, tem que ser servo aqui. Se você não for servo aqui, se você, aleluia, não for um bom servo aqui, você não vai ser servo lá. Então, para alcançar, aleluia, o céu, temos que primeiro servir aqui. Primeiro tem que servir aqui. E aí nós sim, vamos estar junto com os serafins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Servindo a Ele. E esse é um dos princípios, que é: aquele que serve será honrado por Ele. Amém? Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Marcos 10:45 vai dizer assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Glória a Deus. Nós estamos servindo, sim ou não? Então, quando você for chamado para algo, não fique cheio de desculpas. Dizendo, mas isso, mais aquilo, eu não posso por causa daquilo outro. Porque é momento de servir. Cristo, ele tinha disponibilidade para trabalhar no reino. Cristo, ele tinha 12 que andava com ele, depois passou para 70. Mas quando tinha que fazer algo, é ele que ia. Era ele que tomava a frente. Quando tinha que fazer algo, ele não mandava representante, ele ia e fazia. Então, que nós possamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. De sermos servos, de trabalharmos, de servirmos ao nosso próximo, ao nosso irmão. De realmente estarmos seguindo esse princípio. E aí sim Ele vai honrar cada um de nós. Amém? Curve sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, nessa noite, como sermos servos, Senhor. E que, Senhor, nós temos que servir. Muitas vezes queremos somente ser servidos, mas o Senhor nos ensina que, se quisermos sermos honrados, Senhor, em qualquer área da nossa vida, da nossa história, Senhor, nós temos que sermos servos, Senhor. Assim como o Senhor foi, meu Pai, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, aleluia. Que Cristo, mesmo com toda a sua glória, Ele se despediu de toda a sua glória e veio para cá, passou por provas, passou por humilhações, passou por momentos difíceis, aleluia, mas o Senhor o honrou, e Ele tem hoje um nome, que é o nome que está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, Pai, que nós possamos ter esse sentimento também que houve com Paulo, na qual ele pôde dizer, olha, o que eu tinha que fazer eu fiz, o que eu tinha que fazer, o que estava nas minhas mãos eu fiz, agora só me resta aguardar a coroa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, com o sentimento de que nós precisamos servir. E o Senhor nos honrará. Como o Senhor nos honrará? Quando um dia nós estaremos no céu, ainda o servindo, e dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Que nós possamos alcançar, Senhor, essa graça. Que o Senhor possa, ó Pai, nos alcançar, e nós possamos, ó Pai, um dia poder contemplar tudo isso que nós estamos almejando, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um, Senhor. Coloca um propósito, Senhor, na vida daquele que ainda não encontrou, na vida daquele que ainda não sabe o que precisa fazer, na vida daquele que ainda não sabe como fazer, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, mostrar o propósito e ajudar a cumprir na vida de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu te louvo. Assim eu bendigo o teu santo nome, e assim eu te agradeço. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Palavra maravilhosa.